Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para a 17ª rodada do Brasileirão, uma rodada que antecede o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, o que pode fazer com que muitos times utilizem times mistos e reservas nesta competição que é o Brasileirão que rola neste sabadão. Solta a abertura que hoje tem muita coisa para nós repercutirmos sobre os jogos. Vamos que vamos! Então é isso, pessoal, bora lá pro vídeo de hoje. Antes disso, eu peço para que você curta o vídeo aqui do canal e também inscreva-se, porque é muito importante a sua presença aqui conosco, beleza? E olha só, antes de tudo, para lembrar para vocês, tem múltipla do Brasileirão lá no meu canal gratuito, tá certo? E para entrar no canal gratuito, é só clicar no link que tá aqui nos comentários, tá bom? Você já vai direto pro meu canal gratuito do Telegram e lá vai ter a múltipla do Brasileirão para você conferir. Isso é uma maneira aí pra galera poder entrar no canal e valorizar o nosso trabalho, e de brinde vocês ganham uma múltipla do Brasileirão que tá muito bacana, que eu fiz lá pra galera, beleza? Então é isso, vamos começar aqui hoje com Fluminense e Santos, 4 horas da tarde amanhã, um jogo importante pro Fluminense, né, que está na 7ª posição, a 15 pontos já do líder Botafogo, então a distância é muito grande, e é por isso que eu tenho medo de fazer qualquer coisa nesse jogo, né, porque o Diniz pode de fato poupar aqui e ficar de olho na partida contra o Argentinos Júniors pela Copa Libertadores da América, partida que acontece, ó, 7 horas da noite, na terça-feira. Então a equipe viaja, né, lá para Argentina e pode de fato poupar seus melhores jogadores para focar na Copa Libertadores. Já o Santos, na briga contra o rebaixamento, tá muito mal ultimamente, né? O time do Santos, que empatou com o Botafogo, fez um jogo bom, perdeu do São Paulo de goleada, perdeu do Cuiabá de goleada. Dos últimos 10 jogos só venceu o Goiás por 4-3, numa sorte danada no fim do jogo. De resto, é uma equipe que tem feito exibições muito ruins, tá bom? Então, não tem como confiar no Santos. Aqui, o que eu vou pensar em fazer? Nada, tá? Vou ficar fora de qualquer coisa desse jogo. Não consigo confiar nesse moneyline baixo do Fluminense 1,58. Também não consigo bancar nada no Santos. Se a escalação do Fluminense estiver ok no ao vivo e o time tiver com uma boa postura, eu mando lá no canal gratuito, mas de resto eu não faço nada nessa partida, justamente pela partida pela Copa Libertadores que a equipe do Fluminense tem, e pelo Santos do outro lado, apesar de ser muito ruim, não tem um time também que tem uma camisa fraca, né? O Santos tem a camisa pesada que pode influenciar em momentos como este, tá bom? Então, por isso aqui eu vou ficar de fora de qualquer coisa nessa partida. Internacional e Cuiabá se enfrentam pela 17ª rodada também. O Inter também tem confronto pela Copa Libertadores e enfrenta o River Plate fora de casa no Monumental de Nunes. Partida muito complicada para o Inter, e teve até jogador do Inter dizendo que é a partida do ano para a equipe. E assim, com tudo isso, a equipe do Inter pode realmente ter uma queda de desempenho notável diante da equipe cuiabana. E o Cuiabá não é time morto não, viu? O Cuiabá tem a segunda melhor campanha como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É um time que dos últimos 4 jogos ó, não perdeu nenhum. Venceu o São Paulo, venceu o Fortaleza lá, empatou com o Cuiabá 1 e venceu o Santos por 3-0. E o Inter não sabe o que é marcar gols e nem vencer, obviamente, há 4 jogos. Então assim, como é que estão dando uma odds de 1,85 para o Inter, que tem chance de reserva, tem técnico novo que é o Eduardo Cudê, e ainda tem toda essa questão de não vencer a 4 jogos e de enfrentar um adversário difícil como o Cuiabá? Eu acho bem desvalorizada essa cotação do Inter. Por isso eu vou do outro lado, eu vou de Cuiabá aqui, mais 0,75, pagando 1,70, tá? O que significa Cuiabá mais 0,75? Se o Cuiabá vencer ou ganhar, ou vencer ou empatar a partida, nós ganhamos a nossa aposta. Se ele perder por 1 gol, metade da aposta perdida e metade devolvida. Mais do que isso, a aposta perdida. Então é uma bet bem segura na minha visão aqui. Acho que vai ser um jogo bem parelho e eu não concordo com essas odds que estão dando para o time do Cuiabá. Então por isso que eu vou de Cuiabá aqui. E ainda para o próximo jogo nós teremos Atlético Paranaense e Cruzeiro. O CAP também tem jogo pela Copa Libertadores e enfrenta o Bolívar na altitude. Talvez a parada mais pesada de todos os times que estão envolvidos aqui. E o Cruzeiro não tem competição internacional para disputar. O time do CAP
tá vindo numa boa sequência, mas tende a ter suas peças poupadas. Eu acho que o Cap vai bem diferenciado amanhã, tá, pro jogo, justamente por conta do confronto na altitude. E o Cruzeiro, por mais que seja uma equipe que tá no meio de tabela, tem seus valores interessantes, tem o menino novo que chegou, o Matheus Fernandes, que chegou agora, que tá no banco de reserva, então ele tá entre os relacionados e pode até sair como titular. O time do Cruzeiro que não perde fora há 3, 6, 7 jogos. Então o time do Cruzeiro, por mais que seja uma equipe instável, fora de casa, quando ele não tem que propor jogo, ele só perdeu uma vez em 7 jogos. Então é um time que é chato. Tudo bem que o Cap em casa também é uma equipe que não perdeu mais do que uma vez, é apenas uma derrota em 8 jogos. Só que aqui com o time reserva, potencialmente falando, o time do Cruzeiro enfrenta um Cap reserva, então ganha muitas forças nesse confronto. E por isso aqui que eu vou de Cruzeiro mais 0,75, pagando 1,60. É a mesma linha do Cuiabá. Acabei de ensinar vocês. Então é a mesma linha do Cuiabá. Eu vou também no Cruzeiro aqui contra o Atlético Paranaense. Beleza? Agora, em Corinthians e Vasco, nós temos duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. O Corinthians está a 2 pontos da zona do rebaixamento, mas tem um jogo a menos, é verdade. E o Vasco também tem um jogo a menos, mas está com 9 pontos somente. O Corinthians tem jogo pela Sul-Americana, pega o Newell's Old Boys na terça-feira, mas joga em casa. E já afirmou que vai com o time totalmente titular para a partida diante do Vasco, que não tem jogos pelas competições internacionais, então o Vasco também vai titular. O Corinthians aqui, na minha visão, por mais que esteja na parte de baixo da tabela, tem jogado uma bola muito mais interessante que o Vasco, tem jogado um futebol muito mais aguerrido e com muito mais vontade. E outra também, né? O Corinthians, quando joga em casa, é um time muito difícil de ser batido. Dos últimos 10 jogos que fez, perdeu apenas para o Red Bull Bragantino por 1-0. Vem de 3 vitórias importantíssimas contra o Universitário, contra a América de Minas e contra São Paulo. Roger Guedes jogando muita bola, Vanderlei Luxemburgo começando a ter um elenco cada vez mais que corresponde às expectativas. Então, com isso tudo, é interessante pensar aqui de ir no Corinthians para vencer a partida contra o Vasco, pagando neste momento, dá para pegar aqui a 1,83, tá aqui, 1,83. Então, por isso aqui eu vou no Corinthians a 1,83. Esse é meu palpite de aposta. Acho o time do Corinthians muito mais tranquilo para essa partida do que o Vasco e muito mais preparado tecnicamente para vencer. Então essa é minha aposta aqui diante dos vascaínos, e o Vasco que precisa melhorar logo porque tá difícil. Fortaleza e Bragantino, confronto muito interessante. Os dois times têm confrontos fora de casa pela Copa Sul-Americana. O Fortaleza visita o Libertad, se eu não me engano, e o Bragantino enfrenta o América em Minas Gerais. O Bragantino que estava jogando futebol muito interessante, mas aí entrou numa sequência que não é tão bacana. Empatou com o São Paulo em casa 0-0, perdeu do Botafogo fora 2-0 e empatou com o Inter 0-0, o que deu uma murchada aí nos objetivos da equipe, que se encontra agora em 8º lugar. Uma posição acima do Fortaleza, que está em 9º. O Bragantino fora de casa tem apenas uma vitória, né? E o Fortaleza em casa tem apenas uma derrota. Eu poderia até bancar aqui o menos 0,25 do Fortaleza contra o Bragantino, só que essas equipes muito iguais e duas equipes aqui que para mim tornam a partida para gols. Por mais que o Fortaleza não tenha um ataque muito efetivo, são 17 gols feitos, quando joga contra uma equipe contra o Bragantino que gosta muito de propor o jogo, né, acaba que o time todo vira com uma tendência muito interessante a gols também. Tá, o Bragantino é uma equipe que tem 22 gols marcados, 16 sofridos, não é nada espantoso, mas é um time que gosta de propor o jogo, tá? E além disso, também é interessante dizer que por mais que o Fortaleza tenha um ataque fraco, eu acho que ele faz um gol no Bragantino amanhã, tá? Por naturalidade. Então, como eu espero um gol do Fortaleza, espero um gol do Bragantino pelo seu bom ataque, eu gosto aqui do mercado de ambas marcam, que neste momento nos paga uma cotação de 1,80. Dificilmente eu vou de ambas marcam, mas esse jogo aqui tem muito cara de ambas marcam e eu vou nessa aposta. Para finalizar, nós teremos Atlético Mineiro e Flamengo, um confronto importantíssimo, né, para ambas as equipes, que depois desse confronto terão seus jogos pela Copa Libertadores. O Galo pega o Palmeiras em casa e o Flamengo pega o Olímpia em casa, então ambos aí jogam em seus respectivos estádios e podem dar um pouco mais de si nessa partida. Acho que o Flamengo joga na quarta e o Galo também, então também tem esse ponto de ter um dia a mais de preparação.
O Galo que tá numa sequência muito ruim. O Galo é 13º lugar com 21 pontos. Se a zona do rebaixamento não tivesse com uma pontuação tão baixa, o Galo poderia começar a pensar até em brigar para não cair. Olha que perigo, né? E o Flamengo, por outro lado, vem de vitória sobre o Grêmio na Copa do Brasil e tem feito partidas interessantes. O Flamengo cada vez mais tem sido um time interessante. Apesar de não vencer a 3 jogos no Brasileiro, empatou com o América em casa, empatou com o Fluminense fora e empatou com o Palmeiras fora. O time do Galo também, por sua vez, não sabe o que é vencer há 3, 6, 8 jogos. Então é uma partida que ambos precisam vencer no Brasileirão, né? Só que acontece que, na minha visão aqui, precisar vencer não é efetivamente conseguir vencer. O Flamengo precisa vencer e tem material humano para isso. O Galo cada vez mais tem um time cada vez mais fraco, cada vez mais deficiente. Então, diante dessa situação, eu acho que você dar o mais 0,25 para o Flamengo, como estão dando, e colocar o Galo com esse favoritismo aqui, eu discordo totalmente, tá? O time do Galo não tem uma efetividade hoje interessante no Brasileirão. E em casa, por exemplo, só conseguiu vencer 2 partidas de 7 disputadas e enfrenta nada mais nada menos do que o time mais forte tecnicamente do Brasil. Então aqui eu vou de Flamengo ou empate, na verdade, tá? Pagando 1,61 neste momento nas casas asiáticas. Quem não tiver uma cotação tão boa na hora que estiver vendo o vídeo, pode pegar um mais 0,25. Só que aqui para mim isso não pode dar o dupla chance do Flamengo pagando 1,60. O time do Flamengo é muito bom, o time do Galo tá desencontrado. Então com isso tudo aqui eu vejo muita vantagem nesse dupla chance, tá certo? Então essas são minhas análises para os jogos deste sabadão. Deixa seu like aqui, seus comentários, vamos trocar ideia sobre. E também vou deixar minha múltipla do Brasileirão lá no meu canal gratuito do Telegram. O link tá aqui embaixo, ó. Acessa e entra, beleza? Tamo junto e bora que domingão eu volto aqui com mais palpites pra vocês. Fui!